3,6% em fevereiro em relação a janeiro. A batata também apresentou alta de 3,24%, assim como o leite integral com 2,53%. Tomate teve alta de 2,26%, açúcar refinado de 1,79%, o pão francês aumentou 1,38%, também de acordo com esse levantamento. Por outro lado, teve redução, olha só, de 4,89% no valor do feijão preto, e de 3,6% no arroz parbolizado, de 2,4% na farinha de trigo e 3,83% na manteiga. O óleo de soja também teve uma queda em Curitiba, de acordo com o levantamento, e ficou em 2,34% mais barato do que em janeiro, assim como a banana, que teve 2,28% de redução. Quando comparado o valor de fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, o aumento do café chega a 91% nos supermercados de Curitiba. O óleo de soja também teve alta expressiva no período com 33%, assim como a carne bovina de primeira com uma elevação de 20%. Em Curitiba, o valor da cesta básica ficou em R$ 745,88, de acordo com o estudo do Diese. Em fevereiro de 2025, o trabalhador curitibano que recebe um salário mínimo comprometeu 108 horas e 6 minutos da jornada mensal para adquirir os alimentos que compõem a cesta básica. A gente está falando de R$ 745 só com alimentação básica. Então, é como se o restante ali daquele salário enxuto mínimo, a família toda precisasse distribuir entre o combustível, a passagem do ônibus, entre aluguel, água, luz, bem lembrado, Carlos aqui, falando sobre esses temas que são extremamente sensíveis. E a gente fala da cesta básica em Curitiba, mas ela é um grande reflexo para outras cidades do Paraná, porque geralmente a economia parte daqui e se pulveriza aí com um cenário parecido em outros municípios do nosso estado. A gente está falando de itens básicos que subiram muito e outros que tiveram queda, mas eu quero lembrar aqui que o feijão preto teve inúmeras altas nos últimos anos. Então essa queda aqui que foi apresentada agora de 4,89%, também aí tem que ser abatida nos valores que subiram drasticamente nos últimos anos. Como é que faz para fechar a conta no supermercado, Carlos? Não fecha. Essa conta não fecha, né? Você tem aqui um salário mínimo aqui do Paraná que é acima ainda do salário mínimo nacional, partindo aí de R$ 1.900, 745 as famílias deixam para comprar uma cesta básica. Será que essa cesta básica alimenta uma família de 3, 4 pessoas? Por um mês. Por um mês. Né? Aí você tem todos os outros gastos de uma família comum. A Bia já elencou aqui: água, luz, telefone, passagem de ônibus, deslocamento, lazer que deveria ter. Você acha que alguém que ganha R$ 1.900, gasta 745 com uma cesta básica, tem momentos de lazer? E olha que aqui no Paraná, até a gente trouxe essa informação ontem, 65% dos itens da cesta básica tem aí uma redução do imposto, porque senão esse valor deveria ser muito maior. Então 745 para quem ganha R$ 1.900 é quase 50%. É muito alto. E aí essa conta não vai fechar nunca. E se fechar, vai ficar faltando para outra coisa, o cobertor curto. Aí vamos voltar lá para aquele primeiro assunto que a gente falou hoje aqui no jornal. Aí você vai deixar de pagar uma conta de luz, teu nome agora em 5 dias vai para o Serasa. Aí você começa a ter problema de crédito, não consegue mais pegar crédito. E aí a vida do trabalhador vai só deteriorando. Eu fico aqui me perguntando, ouvindo essa notícia, né, se a gente precisava de uma pesquisa para dizer que está tudo caro. Porque o resultado surpreende 0 pessoas, né? Só partir para a vida real que você vai perceber como é que andam suas contas, seu orçamento. Tudo tem reajuste, menos o que a gente recebe, suficiente para garantir qualidade de vida, e os aumentos que vão se sucedendo vão tornando impraticáveis. A questão do custo de vida é altíssimo no Brasil para a maioria da população. Então vale dizer o seguinte: reduziu o feijão, o óleo, a Bia trouxe acho que a manteiga, alguns outros elementos. Isso fez diferença no seu orçamento, essa queda? Você conseguiu perceber o quanto você foi capaz de economizar com essa queda desses itens? Não, porque o conjunto geral vai mal. A gente fala da questão dos alimentos, mas se você olhar, todo o restante também é reajustado numa proporção que o seu orçamento não acompanha, né? Realidade aí da maioria da população. E qual é a resposta do governo, né, para essa pergunta da Bia? Como é que a gente faz para conseguir viver, pagar as contas e sobreviver num país que vai ficando ali com um custo de vida impraticável e que o governo parece que não toma ali nenhuma medida para colocar as coisas nas rédeas novamente?
tem que contar que haja um plano econômico claro. Por isso que é importante, dentro de um projeto político, você ter o desenho com clareza do que é que aquele governo pretende fazer de forma econômica. O governo Lula se elegeu e até agora ninguém sabe muito bem qual é a visão que tem da economia, né? Lança uma medida, é bem sucedida, é mal sucedida, vai avaliando o termômetro. A tragédia do governo foi exatamente nessa área. PIX, questão de taxação e alimentos, que não tem controle nenhum sobre o tema. Agora, até o Carlos na live estava trazendo ali uma medida do governo que veio com essa chegada da Glaze no sentido de colocar ali as coisas dentro dos trilhos. Então, o governo quer uma marca na saúde, vai colocar a Glaze para garantir a aprovação de pautas econômicas. O Carlos já contou para nossa audiência lá no YouTube que há essa visão do crédito consignado, o imposto de renda com a história dos R$5.000 para a população, já foi mencionado pela Glaze. Dá a entender, Carlos, que estão querendo reeditar aquela história do crédito, de você colocar dinheiro nas mãos da população. A gente não sabe muito bem a que custa, que contrapartida e com qual estratégia, né? Então o governo parece que vai mais uma vez reeditar as práticas que já tinha quando as coisas vão mal, busca ali a partir do crédito colocar dinheiro para a população, e essa é a grande política econômica do Brasil hoje. A crença do PT é que o gasto público impulsiona a economia. O próprio Haddad, isso foi um motivo de choque entre a Glaze Hoffmann e o Fernando Haddad, acho que em 2023, durante o evento do PT. A Glaze falou isso, deu a entender isso, que ela entende, aí setores do PT entendem, que você, aumentando o gasto público, você impulsiona a economia. E aí o Haddad falou nesse encontro, dizendo o seguinte: olha, o Brasil já acumulou um rombo de 1,7 trilhão de reais sem que houvesse um salto de prosperidade. Então, já está, acho que bastante claro, e o próprio Haddad reconhece isso, que não é aumentando o gasto público que você vai impulsionar a economia. Tem outras maneiras de impulsionar a economia. A mais clara e evidente delas é você baixar a taxa de juros, que está chegando aí, nós estamos próximos aí de uma reunião do Banco Central, que deve elevar ainda mais a taxa de juros. Então, ao invés de aumentar o gasto público, reduz a taxa de juros, impulsiona a economia, que aí estão os empresários estão loucos aí